Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça, saúde, paz. Aqui estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos dando sequência ao nosso programa Razões da Fé e seguindo a primeira parte do catecismo e meditando a chamada fé professada. Entraremos hoje no artigo 3º. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. No nosso último programa falamos sobre os títulos que na verdade se tornaram nomes do Senhor, Jesus e Cristo, e também Senhor, Kyrios. Essa realidade de chamar o Mestre de Senhor vai, sobretudo, ao encontro da certeza de que Ele é Deus. Mestre, verdadeiro homem, Senhor e certamente verdadeiro Deus. E falamos um pouco sobre a grande profissão de fé ante o ressuscitado nos lábios de Tomé, lá em João 20, 28. Meu Senhor e meu Deus. Pois bem, no artigo 3º, que é o motivo desse nosso encontro, nós vamos então contemplar esse mistério. Eu gostaria de enfatizar que o termo mistério é algo realidade do mistério que nós temos na nossa concepção cotidiana. Mistério na dimensão cotidiana, né, das nossas realidades. O mistério é algo que não se pode conhecer nada, e quando se conhece, se esgota, se encerra. Deus é mistério, mas não mistério que nós não podemos acessar, e nem tampouco o mistério que acessando se esgota. Deus é um mistério que nós podemos acessar porque Ele nos permite acessá-lo. É Ele quem se dá a conhecer. Por isso que nós cremos na chamada, a nossa fé é uma fé revelada. É Ele que se antecipou e se deu a conhecer. E esse conhecimento não é um conhecimento superficial. É um conhecimento que gradativamente vai se adensando, vai se tornando mais substancial, né? E que vai gerando intimidade e, sobretudo, comunhão. Só que esta intimidade, esse conhecimento, nós não conseguiremos abarcar Deus, porque Deus é Deus, nós somos criatura, e esse conhecimento nunca chegará ao fim, por isso que ele não vai cessar. Essa é a beleza e a dinâmica da eternidade. Às vezes a gente acha que a eternidade vai ser uma realidade estática, cansativa, chata, enfadonha. Não. A eternidade será conhecer a Deus. Essa novidade. Ele se dando a conhecer, nós o conhecendo e, consequentemente, nos conhecendo e conhecendo os irmãos e irmãs. E vamos também com isso vivendo essa beleza, porque Deus jamais se esgotará. Então, dentro deste mistério, o que nos cabe entender, nós vamos então meditar sobre isso, nesse parágrafo 1º, dentro do artigo 3º. O Filho de Deus se fez homem, lembremos do início do nosso estudo, cremos num Deus que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, porém um só Deus. Nós estamos entendendo nesse estudo, nesses programas últimos, sobre a segunda pessoa da Trindade, que na eternidade essas pessoas, ou seja, esse Deus, ele não é criado,
Ele é criador, mas nada o criou. Ele existe, ele é. Mas nós estamos agora contemplando um momento no qual o Criador entra no mundo de suas criaturas. E aí o Filho se torna homem, humano, se torna um igual a nós, menos no pecado. E aí a pergunta, por que o Verbo, palavra de Deus, como diz São João no prólogo, por que o Verbo se fez carne? Por que o Criador permitiu que seu Filho se tornasse uma criatura, sendo que ele não tem princípio nem fim? Com o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo mais extenso, que ele é composto, ele é estruturado nos concílios de Nicéia e de Constantinopla, respondemos essa pergunta, por que o Verbo se fez carne? Essa resposta já é uma verdadeira profissão. E por nós, seres humanos, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou, tomou carne, o que era espiritual se materializa, toma uma carne, reveste-se, é uma realidade encarnada, não é reencarnação aqui. Então ele se encarnou por força do Espírito Santo no seio, no ventre da Virgem Maria, e se fez homem igual a nós em tudo, menos no pecado. Pois bem, o Verbo se fez carne para nos salvar. A pergunta é essa: por que o Verbo se fez carne? O Verbo se fez carne para nos salvar. Lembremos-nos que todas as manifestações do Pai ao longo da história da salvação no povo de Israel teve etapas, e essa etapa chega à plenitude em Cristo Jesus. Ele então se torna um de nós para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Sim, uma reconciliação. O que os primeiros pais perderam por um ato livre, desconfiaram do amor de Deus, agora em Cristo nós reconquistamos. Então há uma reconciliação. Em Cristo temos agora a possibilidade plena e definitiva de voltarmos à comunhão com Deus. E assim diz a primeira carta de São João, capítulo 4. Foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Foi ele que nos amou. Lembra que eu sempre digo, o protagonismo é sempre de Deus. Ele nos amou e enviou o seu Filho como oferenda. Então, Cristo na cruz é a grande expressão, a plena expressão do amor do Pai para conosco. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. Vamos aqui ouvir o que diz São Gregório de Nissa, numa oração catequética que ele fez. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Que doença é essa? Advinda do paraíso. Lá quando os pais caem e naquela queda entra na natureza o mal, e tornando nossa natureza doente, nossa natureza decaída agora é reerguida, essa natureza que experimenta a morte será ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso restituí-lo a nós. Enclausurado, fechado nas trevas, era preciso trazer-nos à luz, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos.
Cativos, presos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Doente, decaído, morto, privado do bem, fechados nas trevas, presos. Isso era sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus, a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la. Uma vez que a humanidade encontrava-se em estado tão miserável e tão feliz? Torno a dizer, essas razões eram sem importância, não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão feliz? O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. O Pai manda o Filho por essas realidades todas somente. É lógico que ele se comove com nossa condição de doença, de decadência, de morte, etc. Mas no fundo é um ato gratuito. Deus não foi coagido a nada. Um ato livre, um ato de gratuidade. Sim. Deus, por amor, quis se dar a nós na pessoa do seu Filho. E na pessoa do seu Filho, então, nós descobrimos um modelo para a vida em Deus, para o retorno, para a experiência da comunhão. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Diz na primeira carta a São João. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3. Olha, isso que é muito importante frisar. A gente pode pensar assim, Deus só mandou o Filho Jesus para então nos tirar daquela situação toda. Ele se sentiu obrigado a recuperar sua criação. É lógico que Deus se compadeceu de nós, se compadece sempre, mas Deus seria limitado se algo o obrigasse. Ele é livre. Mas e nessa liberdade, ele traz consigo a experiência do amor, porque ele é amor. Então, quando Deus envia o Filho, ele não envia por obrigação. Ele envia por gratuidade, por amor, né? Por amor. São Francisco de Sales tem uma frase bonita, ele diz assim: o amor é a perfeição do Espírito e a caridade é a perfeição do amor. Olha que interessante, né? Então Deus, sendo Deus e sendo amor como ele é, ele não poderia agir de outra forma, senão amando. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Muito importante isso. Temos a Virgem Santíssima, temos o São José, temos os santos e santas, até mesmo os anjos, arcanjos e querubins, também são modelos. Mas é preciso entender que o modelo primeiro, o modelo fundamental, essencial, insubstituível é Cristo. Daí que o nosso nome, vai dizer no livro dos Atos dos Apóstolos, pela primeira vez em Antioquia, os seguidores do caminho são agora chamados de cristãos. Então sim, faz parte, é elemento constitutivo da nossa fé. A Mãe de Deus, São José, os anjos e santos, sim, são. Mas há uma escala, e nessa escala, em primeiro lugar, está Cristo. Nós devemos ser outros Cristos, tá bom? Então ele é o nosso modelo de santidade.
O que é santidade? Não é ficar estático, parado. Santidade é essa dinâmica que nos vai fazendo ser aquilo que Deus deseja que sejamos. Então o nosso Senhor mesmo é quem diz nos seus evangelhos: tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai, no monte da transfiguração, ordena: escutai-o. A experiência da fé cristã é uma experiência de escuta. Escutai-o. E escutando-o, nós vamos entender o que ele quer de nós. Lembrando que essa escuta se dá certamente pela palavra de Deus, em primeiro lugar, mas Deus também tem outros modos de, além da palavra, fazer chegar ao nosso coração e à nossa consciência a sua vontade, o conhecimento de sua vontade. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu segmento. Olha que interessante. Oferta efetiva, não é ficar pensando, ficar voando, não. O encontro com Cristo exige que efetivamente nós nos ofereçamos a Ele e, consequentemente, o sigamos. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina, nos diz a segunda carta de São Pedro. Bonito, né? Nós não temos a mesma natureza, nossa natureza é humana, nós não temos a mesma natureza, mas por ato de misericórdia e gratuidade, sinal de amor do Pai, no Filho, nós participamos dessa natureza, ou seja, nós começamos a viver aquilo que os nossos primeiros pais viviam em plenitude e que é desejo para que nós um dia possamos assim viver, que é dessa natureza divina. Interessante que alguns teólogos vão dizer: quanto mais humanos formos, mais divinizados nós seremos. Então nada de fugir de nossa humanidade, nada. Nós não vamos, a gente tem que ser anjo, a gente tem que ser gente. Gente bebe, come, gente dorme, brinca, gente se zanga, mas vai se aperfeiçoando, melhorando, transformando. Por isso que a fé cristã é um verdadeiro tratado de antropologia. Nós não podemos ter medo do humano, não podemos não. Agora a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu, na minha idade hoje, tenho 48 anos, na minha idade, lógico que eu sou um pouco melhor do que eu era antes, há 10 anos, há 20 anos. Oxalá Deus que eu consiga ir melhorando pouco a pouco, né? Com a graça dele e com o esforço pessoal. Pois bem, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem. E o Filho de Deus, filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus, vai dizer Santo Irineu de Lyon. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Olha, Santo Atanásio, viu, que diz isso no século V. Vou até repetir. O Filho de Deus se fez homem, né? Se fez ser humano para nos fazer Deus. Lógico, fazer-nos Deus não significa na concepção da tentação, né? Vós sereis como deuses. Não. Nós participaremos de sua intimidade, participaremos dos seus benefícios, da graça de sermos feitos à sua imagem e, sobretudo,
recuperando por graça de Deus a nossa semelhança com Ele. O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos seres humanos deuses. Quem diz isso também é São Tomás de Aquino, ele falando lá nas orações que ele compôs para a festa do corpo de Cristo. O Filho unigênito de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que aquele que se fez homem fizesse dos seres humanos deuses. São Tomás de Aquino. A encarnação. Fizemos a pergunta porque o Verbo se fez carne, ele fez por amor, para que conhecêssemos o amor, amor rejeitado dos primeiros pais. E o que é encarnação? Retomando a expressão de São João, isso está no número 461. Retomando a expressão de São João e a palavra se fez carne, a igreja denomina, dá o nome de encarnação, o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela realizar nossa salvação. Inclusive a expressão linda, com a ressurreição e depois a ascensão de Cristo aos céus, pela primeira vez um corpo humano volta ao paraíso. Bonito, né? Então o corpo humano, a pessoa humana, agora em Cristo, novo Adão, encontra lugar no céu. Em um hino advindo de São Paulo, que está lá em Filipenses, capítulo 2, a igreja canta o mistério da encarnação. Assim diz Paulo: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Essa comunhão, ele é modelo. Ele, existindo em forma divina, ele estava na glória, ele era espírito puro, ele era essa pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade. Ele, existindo em forma divina, ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se de sua glória, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. É o que os gregos chamam de kenosis, um esvaziamento. Se o filho ficasse assim, eu ser agora criatura, eu agora participar da fragilidade da natureza humana, não, eu sou Deus, eu não vou ficar. Mas ele se esvaziou, se entregou. Lembra lá da palavra efetiva, efetivamente, efetiva e afetivamente. Ele se entregou e não ficou atrelado à sua glória. Ele se lançou plenamente. E encontrando em aspecto humano, humilhou-se, fazendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa experiência, essa expressão, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, será muito trabalhada na carta aos Hebreus. Porque também para Nosso Senhor não foi fácil obedecer não, viu gente? Não é fácil se colocar sob a vontade de Deus, não é fácil se colocar à escuta de sua palavra, não é fácil. E Nosso Senhor, enquanto humano, frágil, não pecador, frágil, limitado, ele também, o autor dos Hebreus diz que ele, entre lágrimas e sofrimentos, aprendeu a ser obediente. Lembremos lá do horto, eu tive a graça de ir naquela igreja, no qual Nosso Senhor sabia, ele sentia, não é que ele tinha uma bola de cristal, mas ele sentia que o caminho para a sua coerência, para a sua pregação,
para o seu equilíbrio, o caminho era a cruz, porque os seres humanos de sua época não entenderam aquela novidade e preferiram levá-lo à morte. Por que eu disse os seres humanos de sua época? Porque senão a gente corre um grave perigo. Qual o perigo? De achar que todos os judeus são culpados pela morte de Cristo. Houve um tempo da história em que isso era muito presente. Ah não, se é judeu, logo é culpado. Não, nós temos que ter essa dimensão histórica. Nós não podemos ser assim, fazer essa abrangência que seria uma injustiça. É uma injustiça, né? Então, e não todos daquela época quiseram a sua morte. É bom lembrar também disso, né? Não são todos os contemporâneos do Senhor. Alguns, tanto no mundo judaico como no mundo romano, alguns que compactuaram com a morte dele, incentivando, apresentando a proposta da cruz, etc. Mas nós não podemos generalizar, tem que ter muito cuidado com isso, viu? Com a generalização. Por exemplo, também uma coisa bem mais próxima de nós, achar que todo alemão é nazista. Não é. Tem que ter essas. Mesmo naquela época, nem todos aderiram à loucura proposta por aquele ditador, entendeu? Então nós não podemos generalizar, tem que ter muita cautela, senão isso gera conflitos, gera distorções, gera criação de muros e não de pontes, gera preconceitos, exatamente. É também outra ideia, por exemplo, não, todo muçulmano é terrorista, é outra generalização horrenda, nefasta. Tem que ter cautela com isso também, viu? Então a gente tem que ter muito cuidado e olhando para Cristo, estudando a doutrina da igreja, nós vamos sendo instruídos, iluminados nessas questões. Falando então da obediência até a morte e a morte de cruz, a carta aos Hebreus fala do mesmo mistério. E fala assim: por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Era a prática corrente de então que houvesse o sacrifício de touros, bodes, etc. e tal. Mas Deus não quis mais isso. Deus quis que o seu filho fosse a definitiva oferta, o definitivo sacrifício. Inclusive, num dos prefácios do Tempo Comum diz lá que Nosso Senhor é, ao mesmo tempo, altar, a oferta e o sacerdote e o sacrifício. Ele é isso tudo. E ele vem para fazer a vontade do Pai. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. A fé na encarnação. Nós não podemos crer num Deus que apenas ficou nos céus. Ele é Deus, mas ele é homem. Isso é que nos distingue. Isso é que nos distingue. Por isso que na doutrina social da igreja, o documento, o compêndio da doutrina social da igreja abre assim: o desejo pelas coisas do céu não pode nos fazer descuidados com as coisas da terra. E aí nós temos que entender que o nosso céu ou o nosso inferno começam aqui e agora. Pois bem, este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo, que veio na carne, diz
São João na sua primeira carta. Esta é a alegre convicção da igreja desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, diz Paulo na sua primeira carta ao seu discípulo Timóteo. Então nós perguntamos por que o Verbo se fez carne, por amor, né, como falamos, entendemos o que é e a importância da encarnação, e aí vamos agora para esse elemento que é dogmático, ou seja, foi constituído como elemento necessário à nossa fé, que nós não podemos, em absoluto, nós não podemos rejeitar ou professar isso de forma mediana. Qual é? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla, da mistura confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Aqui é um mistério, né, gente? Por mais que eu tente falar, nem eu vou compreender a exaustão, não vou conseguir abarcar tudo. Talvez os senhores e senhoras também não entendam de forma plena. Como eu disse, um mistério que se permite ser acessado, e um mistério que não se esgotará por ser revelado, né? Então, essa comunhão da natureza divina e natureza humana numa só realidade é compreensível a partir das estruturas racionais, teologais, mas a nossa fala ela será sempre limitada. Por isso que existe a necessidade da obediência, que exige de nós docilidade. Exatamente. Docilidade e humildade para entender que por mais que eu estruture, aquela estrutura será sempre limitada. Então, por isso, humildade de entender que a gente chega até certo ponto e no mais é fé. E docilidade para acolher essa estrutura que a igreja nos apresenta e entender que é sempre uma realidade limitada. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja teve de defender e clarificar. Olha só, teve que defender, porque alguns, à época, lá século IV, V, lembremos-nos que a teologia, essa estrutura teológica que nós temos, ela não veio assim, papum, não. Isso veio se desenvolvendo. Então a igreja teve que defender e clarificar essa verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo, mais do que sua divindade. Olha que interessante. A nossa tendência até hoje é falar muito mais da dimensão espiritual e renegar a dimensão material ou corporal. Isso é um grave perigo, porque à medida em que eu me fecho na realidade espiritual, eu posso achar, por exemplo, normal a pena de morte. Eu posso achar normal a escravidão. Eu posso achar normal que alguém sofra. Eu posso achar normal que alguém não tenha esgoto, que alguém não tenha casa, que alguém não tenha emprego. Eu posso achar normal. Por quê? Porque o que importa, o que é valioso, não é o humano. Deus não foi humano plenamente. O que me importa é o céu.
que virá depois. Não. Essa mentalidade não é a mentalidade da igreja. Nós temos que ter cuidado. É lógico que neste mundo nós não iremos experimentar o céu pleno. Isso é fato. São Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 8, né? Salvos da esperança, ou seja, a plenitude de tudo isso que nós desejamos, anelamos, se dará no paraíso. Mas aqui eu não posso me tornar indiferente. É a beleza da fé cristã, né? Nosso Senhor teve compaixão. Ele poderia dizer para a hemorroíça: não, minha filha, continue assim, você vai morrer e daqui a pouco lá no céu você não vai sofrer. Lembra lá que quando ele fala para Pedro, Pedro pergunta: o que nós ganharemos, nós que deixamos tudo? Aí Jesus fala: vocês vão ganhar muita coisa, 100 vezes mais, em alegria e em perseguição. Então nessa vida sim existe a sofrimento. Nós não queremos, com certeza, quem é que deseja sofrer? Inclusive é uma outra heresia, viu? É achar que nós podemos buscar o sofrimento. Não. De jeito nenhum. Nós não temos essa liberdade de buscar o sofrimento ou de achar que o nosso sofrimento gerará em nós a salvação. Não. A nossa salvação é conquistada a preço de cruz com o Salvador nela. É lógico que nós participamos desse sofrimento com nossas dificuldades, limites, mas não achando que eu vou sofrer para ter a garantia do céu, não. A garantia é Cristo na cruz, é crer nele, ser batizado, professar a fé dele na sua igreja e seguir, e ir melhorando pouco a pouco. Então, esse negócio de valorizar mais o céu em detrimento da terra, perigosíssimo. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne, como disse São João. No século III, porém, a igreja teve de afirmar contra Paulo de Samósata, ou seja, esse Paulo aqui não é o Paulo São Paulo, né? É alguém da época ali da região do Oriente, no século III, contra Paulo de Samósata, em um concílio reunido em Antioquia. Então a igreja teve que afirmar que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Esse Paulo de Samósata dizia que Deus, vendo ali alguém melhorzinho, assumiu alguém para que aquele alguém revelasse os planos de Deus. Não, Deus se fez carne. Deus assumiu verdadeiramente a nossa humanidade. Então a igreja foi contra isso. Ele é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, século IV, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, ou seja, com a mesma substância do Pai. E condenou Ário, que é outra personagem, e que cometeu outra heresia gravemente, igualmente grave. Qual era o que Ário falava? Que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente do Pai, o arianismo, né? Viria do nada, como fosse um fungo, e ele não teria a mesma substância do Pai. A igreja novamente luta contra, né? A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Então Nestório achava que a pessoa humana se uniu à pessoa divina. Eram duas pessoas em uma... Não. São duas naturezas numa só pessoa. Como eu disse, isso não é
algo muito fácil, mas aqui são lampejos que nós estamos dando para, sobretudo, não cairmos na dicotomia. Ah, eu sou céu, ou eu sou terra. Não. Nós temos que buscar esse equilíbrio. O próprio Deus nos ensina. Ele é Deus e quis ser homem, ser humano. Tem um teólogo que diz uma coisa muito bonita: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Só Deus quis. A nossa tendência é querer nos tornar grandes, importantes, necessários. Tudo passa. Tudo passa. Então a heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante dessa heresia, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, reunido em Éfeso em 431, portanto no século V, confessaram que o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, unindo a si em sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso o Concílio de Éfeso proclamou em 431, aqui está o primeiro dogma mariano, que Maria tornou-se verdadeiramente mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, não. A natureza divina não veio de Maria, veio do Pai. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, livre do pecado original. Por isso que Maria foi tida como imaculada, concebida sem o pecado original. E aqui nos lembramos, eu disse isso em alguns vídeos atrás, assim como Eva e Maria eram igualmente livres de qualquer pecado, e aí na sua liberdade, usando essa liberdade de forma errada, desconfiaram do amor de Deus, e por isso entra na natureza humana, por propagação, o mal. Igualmente tivemos que ter duas pessoas puras, livres, para aderir ou não à vontade de Deus. No caso, Maria e Jesus. E ambos experimentaram o peso, mas disseram sim. Fiat, faça sim. Então, é de Maria que ele recebe o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Então, Maria é mãe de Deus, enquanto Deus feito criatura. Ela não é mãe de Deus enquanto Deus o Criador. Aí seria até uma heresia, inclusive, né? Então é nesse sentido que nós temos que entender. Ao declarar que Maria é mãe de Deus, nós estamos, entendo o termo por tabela, reforçando que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então Maria é mãe de Deus, enquanto seu filho criatura, feito criatura, enquanto seu filho verdadeiramente homem. É nesse horizonte, é nesse aspecto que entendemos o termo, ou a expressão Maria Mãe de Deus, Theotokos. Inclusive é o primeiro dogma ligado à Virgem Maria. Os monofisistas, outra heresia, aqueles que acreditavam numa só natureza, afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo ao ser assumida por sua pessoa divina do Filho de Deus. Aqui está a natureza humana, aqui está a natureza divina. Quando essa natureza divina chega, destrói a natureza humana e só há uma natureza divina. Isso também é heresia. Novamente, Cristo é um homem pleno, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Em tudo isso nós vamos vendo que desde os primeiros séculos a igreja valoriza o humano, a dimensão material, a dimensão criatural. A igreja não rejeita.
E em alguns momentos em que há essa rejeição do criatural, do material, a igreja busca se recompor. Aliás, os filhos e filhas, a igreja mãe faz com que seus filhos e filhas reencontrem o caminho. Confrontado com essa heresia em 451, também no quinto século, o quarto concílio ecumênico em Calcedônia confessou, na linha dos santos padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. Assim nos disse o Concílio de Calcedônia. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em 553, século VI, em Constantinopla, no quinto concílio, confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase, ou seja, não há senão uma única pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Ou seja, alguns vão dizer que quem cura, quem sente, quem cura é a natureza divina. Quem tem fome, a natureza humana. Quem sofre na cruz é a natureza humana. Quem ressuscita é a natureza divina. Não. Quem sofre é o Cristo todo. Quem cura é o Cristo todo. Quem morre é o Cristo todo. Quem ressuscita é o Cristo todo. Inclusive, esse é o mistério da ressurreição. E por isso não mais encontraram o corpo do Senhor, porque tornou-se um corpo incorruptível. Que mesmo aqueles que tinham intimidade com ele não o reconheceram, porque era um corpo glorioso. Lembremos que a Maria Madalena, achando que era um jardineiro, mas na verdade era o Senhor. É quando então ele diz, Maria, e ela então entende, pelo aspecto da fé e do afeto, que aquele é o Senhor dela, mas agora de forma gloriosa, né? De forma plena, perfeita. Esse assunto é pesado mesmo, viu? Estou vendo aqui o Fabrício coçando a cabeça, mas é um assunto mesmo pesado. Nós vamos já encerrar aqui. Então, é ele, o pleno Jesus. A igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. De que maneira o Filho de Deus é homem? Uma vez que na união misteriosa da encarnação, a natureza humana foi assumida, não aniquilada. A igreja tem sido levada ao longo dos séculos a confessar a plena realidade da alma humana, com suas operações de inteligência, vontade e do corpo humano de Cristo. Paralelamente, porém, tem de lembrar por vezes que a natureza humana de Cristo pertence à pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu. Tudo que o Cristo é e o que faz nela depende do um da Trindade. Por conseguinte, o Filho de Deus comunica à sua humanidade
seu modo pessoal de existir na Trindade. Aí nós temos a alma e o conhecimento humano de Cristo. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo o Verbo havia substituído a alma ou espírito. Contra este erro, a Igreja confessou que o Filho assumiu também uma alma racional humana. É como se tudo aquilo que é próprio do nosso pensamento, reflexão, fosse jogado fora, porque agora quem vai agir é somente o Verbo de Deus. Não, é uma comunhão misteriosa. Misteriosa. A vontade humana de Cristo, paralelamente à Igreja, no Sexto Concílio Ecumênico, confessou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de modo que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo por nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a essa vontade toda poderosa. E aqui é muito importante, olhando para Cristo, nos olhar para nós. Por quê? A nossa vontade deve ser submissa ou submetida à vontade de Deus, mas nem sempre fazemos. Diferentemente de Cristo, que era o homem perfeito, né? Então, em Cristo, a vontade humana buscava comunhão com a vontade divina. Mesmo no momento tão difícil como foi lá no horto, né? Se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O verdadeiro corpo de Cristo, visto que o Verbo se fez carne, assumindo a verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Interessante essa história de que Jesus, antes da ressurreição, podia atravessar a parede, podia. Por isso que alguns escritos chamados de evangelhos não foram colocados na Bíblia. Por quê? Porque eram escritos demasiadamente fantasiosos. E a igreja, na sua autoridade, com receio de que esses evangelhos fantasiosos pudessem atrapalhar, pudessem contaminar a fé que ela tinha como missão divulgar e transmitir às pessoas. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. Isso aqui é interessante, Gálatas 3:1. Isso é muito importante porque pela concretude, por ter assumido a concretude da nossa natureza, o Deus que outrora era invisível, São Paulo aos Colossenses, né? O Deus que outrora era invisível, agora é visível. E por isso se pode entender as feições do Mestre. No sétimo concílio ecumênico, isso lá em o concílio de Niceia, no século VIII, a igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Ao mesmo tempo, a igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, e visível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus os traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Também diz o concílio de Niceia. E olha que interessante, aqui nós estamos falando esse no século VIII. Quando a gente pega uma foto de alguém, uma foto, né? Por exemplo, aqui do Papa, né? Não sei se está pegando aí, tá, né? A foto do Papa. Ele não é o Papa, que não é o Papa. O Papa está lá em Roma. Mas ao ver essa foto, nós podemos ter para com essa dimensão fotográfica respeito.
Porque seria estranho eu manchar, xingar, fazer desenhos desrespeitosos aqui e dizer que respeito aquele que essa foto representa. Então, o crente, ou seja, nós que cremos, quando vemos a imagem da Virgem, de um santo santo, do próprio Senhor, nós veneramos essas imagens. Adoramos o Cristo que elas representam. E em aspecto material, veneramos essas imagens porque nos lembram daquele que nós adoramos. O coração do Verbo encarnado, e aqui a gente termina. É bom lembrar que essa questão do coração é uma dimensão metafórica, é uma poesia, né? Uma poesia. Porque hoje já se sabe, com a ciência moderna, que o centro do corpo humano é o cérebro, né? Mas o coração sempre teve essa dimensão bonita, né? Que a gente gosta de cultivar. Jesus nos conheceu e nos amou a todos durante sua vida. Sua agonia e paixão, entregou-se por todos e por cada um de nós. Interessante, muito bonito isso. Entregou-se por todos e por cada um de nós. Nós não somos uma massa, nós somos indivíduos, pessoas que vivemos em fraternidade. Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, diz Paulo aos Gálatas. Amou-nos a todos com o coração humano. Lembremos lá que Cristo chora com a morte do seu amigo Lázaro. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, como está em João 19, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os seres humanos, vai dizer Pio XII, na sua encíclica falando sobre o coração do Senhor. Pois bem, concluímos essa etapa, uma etapa pesada, não foi? Com muitos detalhes. Gosto de dizer isso aqui apenas... Aqui é um esforço, apenas não, aqui é um esforço nosso, da nossa equipe, para refletir juntos sobre a doutrina da igreja. Oxalá Deus que isso nos ajude a aprofundar cada vez mais sobre a riqueza da nossa igreja. E por isso eu peço aos senhores, vocês estão vendo aqui no cantinho esse QR Code, qualquer quantia nos ajudará para organizar luz, câmeras, espaço, etc. E também se inscreva, compartilhe, ative o sino das notificações, comente, divulgue, peça que outras pessoas também se inscrevam, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.